Fala galera, tamo aí ó, mais um Papo de Fifeiro. Hoje eu trouxe um parceiraço de bancada de Coel comigo. É o One Jorge. E aí, parceiro de eventos da EA agora, Jorge? Pensou? Pois Será? é, uma grande oportunidade, né, de estar aqui. Agradeço ao Rodrigo aí, o Rodrigo que acompanhou, né, o meu crescimento aí. Sou novo no cenário, né, faz praticamente 2 anos que eu trabalho com FIFA e realmente eu nunca esperava estar hoje trabalhando com você, trabalhando na Coel, né, como narrador, como comentarista, e para mim isso tudo foi muito rápido e sou muito grato a você pela oportunidade aí de estar aqui. Eu falei brincando de parceiro de EA, porque pra quem não sabe, a gente fez. Você sabe disso, né, Jorge? Porque eu falei várias vezes na transmissão. Mas a gente fez a primeira transmissão oficial de um evento oficial em português. A primeira transmissão em português de um evento oficial da EA. Eu tô usando até hoje aqui, ó, o headset que os caras deram lá do evento. O evento presencial que foi, para mim, foi, como eu tava falando, né? Faz 2 anos que eu trabalho com FIFA e tá no meio desse primeiro evento que foi português, né? Eu tô até me olhando assim porque eu me vejo nessa tela, então por isso que eu tô olhando aqui. Mas foi muito legal, né? A narração em português. A gente teve um pico muito legal, né, Rodrigo? Eu acho que foi Teve. 800 pessoas o máximo, então Tinha bastante e gente. foi bem emocionante. E na verdade, até nos offs ali eu falava, Rodrigo, preciso tomar um ar, preciso tomar uma água, porque É. foi muitos Não jogos, né, parava, meu? né? Não É. parava, não parava. E narração, eu que gosto de trazer a emoção pro jogo, né? Então você não pode narrar aquele jeito, lá vai com a bola, o Rodrigo tocou. Não, você tem que tentar trazer a emoção pra galera que tá assistindo para prender o público também, né? E eu procuro sempre me dedicar ao máximo e foi muito legal essa experiência com você lá. É Com o Crocô, porque né? é com o Croco, e o Croco também. O Croco vai aparecer aqui também. Bobear quando esse episódio for por ar, o Croco já apareceu, mas eu imagino que não. Acho que o Croco vem depois. Vem depois de você. Esse negócio do Jorge tá falando de. Eu precisava tomar um ar, não sei o quê, porque a gente tava fazendo no dia. Nossa, eu nem lembro, Jorge. Era o quê? Foi, Cada acho que o primeiro ou confronto era segundo 2 dia que partidas, né? isso, porque tem mais jogos no início, É, né? aí foram Então, 10. foram uns 10 narrações, Rodrigo. Foi 10 10 num dia, narrações. 10 no Que foi, outro. e aí no último foram 6, acho que foram 6, que Que foi os finals, né? Porque o menino lá que foi campeão já tinha. Tava na parte dos vitoriosos, ele ganhou É, tudo, né? Foi o foi Paulo. bom que ele venceu, que poupou um pouco a garganta, né? Assim, por esse Facilitou. lado deu pra tomar uma água, dar uma respirada. Mas os primeiros dias foram bem puxados, assim, por conta cada jogo do FIFA dá em torno do que? Uns 20 minutos, 15, 20 minutos. Então, É. e o jogo não é igual ao futebol da vida real, né? O jogo é muito corrido. Então, do nada sai É. um gol, você já tem que gritar gol, e o cara já saiu, já tá indo pro contra-ataque. Putz, é muito bala, assim, o jogo muito rápido. E isso é difícil até pra fazer comentário, alguma coisa do tipo, porque no futebol real o cara chega na cara da área, aí ele isola a bola sai por cima do gol. A bola sai por cima do gol, até o bandeirinha pegar, às vezes o goleiro vai fazer Até o não sei o Gandula jogar a quê. bola pro goleiro, ele pôr na Isso, marca do tiro de meta. aí você vai ver, passou tipo assim, 1 minuto e 30, né, de alguma É. coisa. Isso sem o cara fazer graça, né? Tem aqueles lá que o cara faz graça e demora ainda mais. No FIFA a gente não tem isso, 1 minuto parado. Não, é tudo corrido, cara. Não tem. E o bom é que a gente tem um bom entrosamento, né? Por conta da Coio já trabalhar junto, tem hora que o Rodrigo tá comentando, ele já joga para mim quando o cara tá chegando perto da área, porque É, se não tivesse entrosamento, realmente isso atrapalha. É que às vezes a galera assiste a gente ao vivo, acha que é muito fácil, né? Mas não é fácil. A gente tem aquele estoque antes, a gente conversa antes das transmissões, agora é isso, aquilo, então é. o Rodrigo E ajuda até, e bastante até também nisso. acontece algumas vezes, acho que na Coil também já aconteceu, de. Acontece, sei lá, 5 lances muito rápidos. E o Jorge narra os 5 lances muito rápidos. Aí ele fica sem ar. Aí ele tá com uma água do lado. Eu também tô com a minha água aqui, o meu Fica aqui, galão. a garrafinha tá sempre aqui Aí você cheia, precisa dar um vou gole. tomando. Aí o Jorge dá tipo Eu jogo pro Rodrigo e Isso. tomo um gole, E aí entendeu? eu sei que ele. Eu não posso responder rápido do tipo, É, sim, não. Eu tenho que dar uma
complementada e falar por alguns segundos pra te dar o descanso. Aí eu vou, enquanto ele tá ali, aí eu vou e... Não, porque realmente o cara fez isso. Porque se você para pra pensar, o cara não pode fazer tal E o coisa. Rodrigo vai puxando assunto e eu tô aqui, ó. E ele tá lá. Porque a gente não aparece na hora do jogo, nós não estamos aparecendo na webcam. Então é o momento ali que a gente dá uma respirada. Inclusive, Rodrigo, eu tenho até no estômago, assim, eu fico às vezes arrotando, que às vezes eu já saio da janta e eu fico aqui, ó. Vocês vão ver que vai... Ficou mudo. Ficou mudo. Tá mudo. Bom, ficou mudo, Agora voltou. verdade. Aí, não, escuta. Aí eu pauso. Aí eu deixo no vermelhinho aqui, só que a webcam não tá me filmando. Aí eu falo, vocês estão me ouvindo, mas tá mutado, só pra testar. Aí a hora que vocês não respondem, eu dou um arroto, então... O cara assim, rotando eu na fico com transmissão, medo, mano. eu fico com medo disso aí na transmissão, Rodrigo, porque o bom é que tá aqui. Então eu aperto, Olha lá, não dá pra escutar. Ele pode. aí eu volto, estamos de volta, entendeu? Então, tem hora que a galera não percebe, mas tem esses macetes, assim, né? A gente nem conversou disso antes, você nem sabia disso. Não sabia. Tem esses macetes. Porque, meu, narração, você vai falando, daqui a pouco você tá sem ar, você quer arrotar alguma coisa, você tem que dar uma pausada pra falar. Eu tenho aqui no meu... O meu microfone tá aqui em cima, ó, eu consigo mostrar, mas não dá pra ver direito. Aqui, ó, dá pra você ver mais ou menos a luz. Aqui é o botãozinho dele de mutar. Eu muto também, mas geralmente quando... Eu vou espirrar alguma coisa, que é bem isso mesmo, mas essa verdade, do arroto eu não sabia, também já novidade aconteceu. Isso daí. É porque é o horário que a gente faz as transmissões da Coil, inclusive até no horário da janta. da EA Sports, aqui no Brasil foi o horário do almoço, então a gente deixava até aqui do lado, ó, aqui do lado a gente sempre deixa uma comida, a gente até falou, vamos deixar um pratinho e tal, porque é o horário de almoço, então não tem como a gente parar para almoçar, então a gente vai comendo durante a pausa, né, que a gente tinha um intervalo, beliscava um negócio e transmissão. Porque foi meio-dia, né? Que a gente começou a transmissão aqui foi meio-dia no Brasil. A transmissão começou... Uma hora começava, mas 11 horas nós estávamos nos testes. 11 horas a gente tinha que fazer teste e meio-dia já tinha que estar tudo ok pra transmissão. Teve alguns problemas lá no primeiro dia do som. O meu som áudio, tava ruim, o som do Croco também tava ruim, eles arrumaram só o do Croco. Aí no segundo dia teve aquele problema da live, lembra que entrou 2 lives ao vivo, uma em cada canal? A gente começou a espalhar o público para um lado e para o outro, mas foi legal que no final deu tudo certo e a gente conseguiu reunir um bom público mesmo no YouTube, porque a galera tava muito vinculada à Twitch por causa dos drops, das cartinhas e tal. Inclusive até a FIFAteca ganhou o Cascão Moments. Ganhou, a Teca ganhou. A Teca também eu quero que ela venha aqui muito larga, né, meu? E deixa eu te falar um negócio que eu não falei pra ninguém, não postei em lugar nenhum. Mas eu tenho uma informação de bastidores, ninguém pediu pra eu ficar quieto, então vou falar para você porque pra quem não sabe, não é porque ele vai me falar, rapaziada, é porque eu fico toda hora que acaba nos bastidores, eu sou muito ansioso, eu gosto muito do FIFA, eu fico cutucando ele, me fala, me solta. Só que assim, é claro que se caso ele pudesse falar algo, ele ia falar, mas eu fico toda hora tentando arrancar dele e, meu, é terrível. Ele não posso, mas tem novidade. Aí eu falo, não, mas fala, não é nem mas do não FIFA fala, 21. fala, mas não fala. Não é nem do FIFA 21 que eu vou te falar. Mas eu fico perguntando coisas do FIFA mesmo, pra tentar arrancar. Mas... Você viu que a repercussão foi boa por parte... Bom, da comunidade foi legal e tal, mas teve uma repercussão boa por parte dos contratantes lá, né? Da LVP lá, que foi a empresa que contratou. Porque a gente foi contratado. São espanhóis, né? Porque assim, ó, pra quem não sabe, o que acontece é o seguinte: existe um órgão responsável por fazer competições de esportes, uma empresa grande internacional. Essa empresa foi contratada pela parte competitiva da EA. A EA tem um braço competitivo, e esse braço competitivo da EA, ele contratou essa empresa para fazer todas as transmissões, etc. Tá? E essa empresa, o pessoal dessa empresa elogiou bastante a gente. E eu fiquei sabendo que eles vão tentar para o FIFA 21 continuar com as transmissões em português, e essas transmissões em português na Twitch. Então haverá um canal da Twitch em português que a galera vai poder pegar os drops, etc. Então o que a gente estava reclamando da transmissão,
Ele vai. Não vai não Bom, isso eu não acontecerá. sabia, né? Isso pra mim é uma É, eu tô te falando em novidade. primeira mão aí. Sim, foi bem legal isso. Foi um Até passarinho o me que. contou. Sei. O Rodrigo é terrível. Ele, os contatos dele, daqui a pouco ele fica soltando as bombas. Mas o que foi bem legal foi o entrosamento, né? Até porque o Crocô não trabalha com a gente na Coil, né? Não, não. E foi muito legal ele entrevistando, ele participando também. E o Croco é E... resenha demais, né? O Croco é Não, figuraça, mano. gente, o Croco, gente, é que vocês veem às vezes ele na transmissão, mas aí encerrou a transmissão, ele continua na resenha, ele gosta de conversar, né? Ele fica na resenha contando umas coisas que a gente fica dando risada. E o melhor é o espanhol dele, porque, para quem não sabe, a produtora em si, que Era falava com a espanhola. gente, ou era espanhol ou era inglês. Isso. E o Rodrigão entende muito bem inglês, eu entendo um pouco espanhol e falo um pouco, mas o Crocô desenrolando espanhol foi muito engraçado, gente. Sério, muito engraçado. Eu tinha É hora que eu bom. queria rir, mas eu falei, não vou rir. Mas o Crocô falando espanhol é muito bom, é muito É. engraçado. E ele é muito simplesão, o Crocô é muito gente boa. O Croco é gente boa. Eu até tava tentando falar com ele pra ver se a gente conseguia fazer alguma coisa. Algum campeonato de FIFA, uma liga dos YouTubers, um futebol dos YouTubers, alguma coisa assim. Porque faz tanto tempo, né? Que o Croco o Croco chegou antes de mim no cenário. O Jorge mesmo comentou aqui que faz 2 anos, a gente já fala mais disso daí. Mas é muito legal você estar com algumas pessoas. Tem pessoas assim do cenário que, meu, os caras realmente vale bastante. Você fez bastante amigo também, não fez? No cenário? Mesmo chegando recentemente, tem muita gente que você conhece, que você conheceu graças ao FIFA. Eu tenho muita amizade, eu procuro ter amizades, né? Porque a gente sabe que o cenário do FIFA teve muita treta, já rolou muitas coisas, e nesse pouco tempo que eu tive, eu tento me aproximar da galera, fazer amizade mesmo, porque a gente necessita dessas amizades, Sim. né? Para crescer. É um cenário um pouco individual, né? Por conta do crescimento de stream e tal. Há essa concorrência, né? É normal, é sadia essa concorrência, mas eu procuro sim ter amizade. Tenho muita amizade, inclusive com o Wendel Lira, que você é muito amigo, né? O Lira foi um dos caras também que abriu oportunidades para mim. Na verdade, quando eu comecei mesmo a ter uma certa ajuda, você e o Lais, eu lembro bastante da época da Mixer, me ajudaram, inclusive quando foi a minha primeira transmissão da Mixer, eu nunca esqueço que você me deu o gank, e eu até tirei a camiseta na live, acho que você nem vai lembrar, eu tirei a camiseta, fiquei super felizão e tal, que era um crescimento para mim, né? Tá Na sua reconhecido. primeira E live da Mixer? Eu não sabia disso. foi. Quando eu fui pra Mixer, você me deu um gank, acho que alguém falou e tal, que eu tava começando, e aí você me deu o gank, eu fiquei felizão. Aí o Laise também sempre me ajudou, né? A Nath, que trabalhou pro Laise também, outra pessoa que me ajudou bastante ali. E aí a gente comecei a crescer no cenário e fazer amizade com o Lira, com a galera que também foi me dando abertura para isso, né? Sim, o Wendel é gente boa pra caramba. O Wendel, ele veio me procurar. Cara, eu não vou lembrar, 2015 talvez. Porque ele ganhou o Puskás de 2015, né? Foi 2015. A premiação foi dada em 2015, final de 2015, talvez, começo de Foi em 2016. 2015. Acho que foi em 2015 mesmo que ele recebeu a premiação. É porque eu conheci o Wendel antes do Puskás. Ele veio me procurar pedindo dica de como montar um setup de vídeo, edição de vídeo e etc. E aí eu falei pra ele mais ou menos, você precisa disso, disso, disso. Ele disse, nossa, isso aí é caro, né? Eu falei, tem mais ou menos, né? Não é É, muito barato, né, pra você começar. Então, assim, dá pra você começar com esse tanto de coisa, fazendo o mais barato possível, e aí aos poucos você vai upando. O seu setup e mesmo hoje deve ser bom pra não, caramba, e tem muita coisa que você olha em volta e fala, mano, como eu queria tal coisa, não é? É sempre sim, a assim. gente sempre quer melhorar. Inclusive, a galera que assiste às vezes as lives não tem ideia, mas, mano, se vocês tiverem uma ideia, conseguir mostrar, do tanto de fio que Ah, fica aqui sim. atrás, aqui. Olha esse daqui, Rodrigo, olha o que eu uso ali para filmar a parte de cima que pega ali da porta quando eu tô fazendo minhas artes, minha zoeira. Aí aqui atrás, ó, cabo, peruca. Então, Ó. ó, aí eu já consigo te falar uma coisa. Essa mesa aí, ela tá encostada na parede, pelo jeito, né? Ele é um. Deixa eu tentar filmar aqui. Ele é um. Tá vendo, ó? É uma mesa, é uma bancada mesmo, tá vendo? Entendi. Sabe o que pra mim facilitou muito? Eu não vou nem me levantar aqui, que tem muitos fios e etc, mas depois eu posso te mandar uma foto pra você dar uma olhada. Eu É. não uso mesa. Eu não tenho uma mesa. Eu não comprei uma mesa, eu não mandei fazer uma mesa, nada.
Quando eu me mudei pra Porto Alegre, aí, então, voltando à história que a gente tá falando do Wendel, o Wendel pediu esse monte de dica aí. Acabou que meses depois ele ganhou o Puskás. Sim. Quando ele ganhou o Puskás, ele voltou a jogar, a gente continuava se falando, mas ele voltou a jogar. E aí surgiu... Eu não sabia, ele voltou a Ele jogar, voltou então. a jogar. Ele voltou a jogar. Ele ganhou o Puskás pelo Então ele Goianésia. usava as lives meio que começou a fazer de hobby, treinava futebol e ia tentando Não, ele não fazia jogar, live. Ele não fazia nada. Mas ele sempre jogou bem FIFA, né? Sempre jogou bem FIFA. Ele A ganhou oportunidade, o Puskás... a oportunidade foi quando ele viajou e ganhou do melhor do mundo. Exatamente. Lá, acho, FIFA, porque assim, foi? na premiação... Esse ano acho que não vai ter, né? A premiação da FIFA. Mas na premiação da FIFA nos últimos anos, o que ela tem é... Vai o melhor jogador, a mulher, que ganha o prêmio na hora, o melhor técnico, o melhor não sei o quê, e o melhor jogador de futebol, os 11 melhores, o melhor... Aí eles começaram a colocar categorias extras. Eu não sei se é o melhor do futsal, do futebol de areia, eu acho que tem isso, o melhor do futsal, o melhor do mundo do futsal, o melhor do mundo do futebol de areia, e o melhor do videogame. E aí quando o Wendel foi, tinha o campeão mundial do FIFA, que era um árabe. Ele foi e jogou. E aí esse árabe foi, jogou e perdeu o Wendel. Ele tava desafiando perdeu de goleada, perdeu de goleada. Perdeu de goleada. Foi. Mas você até falo isso aqui. Imagina você, campeão lá. Você chega lá, Rodrigo. Você é o campeão. Você não vai imaginar que ao teu lado teria um cara que sempre jogava nas concentrações, porque o Lira falava que jogava nas concentrações, que batia em todo mundo. Então imagina um brasileiro viciado igual o Wendel Lira, que tem muito dedo para jogar de alto nível, e o cara lá achando que e tomou um couro. Então, tipo... É muito surreal, né, isso, né? E realmente mudou a vida dele para esse lado. Mudou completamente. Eu vou chamar o Wendel para participar aqui com certeza, mas eu já comentei com ele algumas vezes, a gente já falou sobre isso, e ele mesmo comenta que o FIFA mudou a vida dele quase mais que o Puskás, entendeu? Porque o tanto de coisa que aconteceu depois, né? Depois ele ter vencido lá. E aí o que aconteceu foi que ele venceu e ele foi convidado para criar o canal dele para um empresário lá de Porto Alegre. E aí esse empresário de Porto Alegre que convidou ele para criar o canal dele, tinha um sócio tal, que era, tipo assim, o empresário manjava a parte comercial do negócio, tá? E aí o sócio dele mandava da parte da direção do negócio, direção de arte, etc. E ele que me deu a ideia, ele falou assim, Rodrigo, você tem 3 monitores na sua mesa, 2 consoles, um PC, um monte de coisa, e você fica usando mesa. Mesa não cabe essas coisas, compra uma porta. Então, uma porta, igual que você tem atrás de você aí, não tem uma porta aí, ó, atrás de você, tem uma porta que eu tô vendo até. Então, é mais ou menos do tamanho dessa porta aí. Então eu comprei uma porta desse tamanho, obviamente o quê? A porta mais barata que tinha na loja, sem o corte da fechadura, entendeu? Coloquei ela em cima de 2 cavaletes, fica um negócio gigantesco. Porque, espaçoso, né? Espaçoso, porque uma porta ela tem o quê? 2 e tralalá de altura. A bancada, que eu já tive 2 bancadas, e elas eram bem estreitas. Essa daqui eu já mandei fazer mesmo, uma marcenaria bem mais larga para não ter esse problema com o monitor. Se tiver que virar o monitor, então que nem eu tô me vendo aqui, né? Então, para deixar esse monitor mais virado, vocês podem ver que tentar enxergar que a bancada ela é bem larga. Sim, tem tá vendo? espaço. Ela é bem larga mesmo. Então, é bom porque a minha bancada, às vezes você olha assim e fala, é grande, mas a gente eu pelo menos coloco tanta coisa em cima que vira um porta-objeto aqui. Com certeza. Uma pausa pra eu tossir. Mas tem muita coisa. O problema é que eu sou desorganizado também. Então, além de. Mas olhando assim, o teu cenário não parece ser desorganizado. Olhando aqui, né? Se a gente colocar nessa telinha aqui, olha que bonitinho, não sei o quê. Mas é só atrás que tá organizado, viu? E detalhe, essas coisinhas que estão penduradas aqui não tão bem pendurada. Não tá, tipo, ótimo na parede, tá ligado?
Tá bem mais ou Você me menos. fez até lembrar a transmissão do Crocô, porque a produção no dia do evento do Summer Cup pediram pra gente fazer aquelas ajustes para não ficar com marca e tudo mais por causa da transmissão. Putz, o Crocô tava lá falando, fazendo teste, caiu a bola atrás. Isso, tinha uma bola Putz, atrás muito dele. engraçado, velho. Porque Teve que não podia ter organizar. coisa de marca, né? Uma coisa assim. Não podia. Então eu tive que mudar as coisas por conta da transmissão e acontecer essas coisas aí. E aí você tá 2 anos nesse cenário e você transformou há quanto tempo em trabalho full time o FIFA? Porque hoje é só FIFA que é o seu full time, né? Hoje o meu trabalho é só FIFA, né? Eu falo isso pra galera que me segue e realmente transformou completamente. Eu vim do futebol, joguei 9 anos profissional, né? Morei em 6 estados no Brasil, fui goleiro profissional. Nossa, você morou Aí onde? morei, vamos lá, no São Paulo eu conheço tudo, né? Interior de São Paulo, vários lugares que eu joguei muito time pequeno também, então a gente roda bastante, né? Até pegar um clube melhor. Então, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte e Rio de Janeiro também. Então, foram vários estados conhecendo diversos jogadores, a galera toda. E também tive um tempo em Lisboa, que eu fui fazer uns jogos em Portugal. E depois voltei de novo para o interior de São Paulo e fiquei rodando. Você conhece E bastante aí, interior, então? Você conhece bastante coisa do conheço interior? bastante. Guaratinguetá, Catanduva. Guaratinguetá não é um que tinha um time forte pra caramba uns anos atrás? Isso, é onde eu joguei no Guaratinguetá com o Jailson, que é goleiro hoje do Do Palmeiras, Palmeiras. e o Everson, que é goleiro do Santos. O Everson e o Jailson eram os dois goleiros lá. O Esse Jailson era Everson não é o titular. que é do Acre? Ele é de Pinda. Ele é nascido em Pinda, o Everson. Ele foi goleiro do São Paulo na categoria de base. E Ah, hoje não, eu ele tô tá no confundindo Santos. com. Acho que é o Everson que era do Atlético Paranaense. Não, esse é o Everton, que tá no Ah, o Palmeiras. Everton. Que era do Que é o Atlético Paranaense. titular hoje Esse do que acho que é do Palmeiras. Acre. Acho que sim. Ele Eu é acho, eu não titular do sei também. Palmeiras e o Jailson também tá lá. Então, assim, joguei com o Casemiro, jogos beneficentes, que tá no Real Madrid. Inclusive, quando eu conheci o Casemiro, no vestiário mesmo, a gente sempre trocava ideia, assim. E ele tava no São Paulo, acho que ele tava no banco, Rodrigo. E ele tava até, tipo, sei lá, chateado com a situação de não estar jogando e tal. E aí, do nada, ele vai pro Real Madrid B, história, e hoje ele é um dos queridinhos do Não, e Zidane. detalhe, né? Pra torcida do São Paulo, quando ele foi vendido, os caras, esses espanhóis aí são tudo otário, estão pagando uma nota no Casimiro. Mal sabia que o Casimiro ia virar né? tudo isso daí É um na mão do monstro, Zidane. né? O Zidane ama ele não sai por nada lá. Então, assim, no futebol, treinei com o Tietê, na época no Pão de Açúcar, que hoje é o Audax. Sim, O Tietê sim. também treinava com a gente, assim, e se destacou, hoje joga pelo São Paulo. Então, assim, uns vingam, outros não. Então, enquanto eu tive um problema com um clube, que eu tinha um contrato, que eu fiquei, inclusive nem vou falar o nome do clube aqui, mas tive problema com um clube que eu fiquei sem receber, e aí fiquei 1 ano preso sem poder ser negociado. Nesse 1 ano, para não ficar sem dinheiro, eu tive que trabalhar como vendedor, e à noite eu fazia lives por hobby. Então eu vendia o som do meu carro e as rodas que eu tinha do meu carro para comprar o setup. E aí eu comecei a fazer live na Twitch. Nossa, na época era um... Cara, acho que era um Up. Foi mas um então Up, uma sabe, roda da legal, Volks. então. A roda, Não. 16, Mas quando eu comprei, já vinha a roda... Ele já estava customizado, não era original. Entendi. Entendeu? E aí eu vendi essas rodas e o som que tinha um som da JBL que era caro, e eu anunciei, consegui vender em feira do rolo do Facebook, Sim. sabe? E aí com o dinheiro eu comprei minha placa de captura, comecei a comprar meu PC, e eu sempre tive vontade de fazer por hobby e streamar, né? E aí foi onde eu comecei. Então, imagina, Rodrigo, uma pessoa que não veio do YouTube, né? Que não tem seguidores, não tinha um canal do YouTube, então para você ganhar seguidor, você, o Lize, que são bem conhecidos no cenário, já vem de um público, né? Então, para você conquistar um público do zero, é mais difícil. Foi a coisa mais difícil. Tanto é que, tipo, eu tô contente pra caramba com essa ideia de fazer um podcast e gravar. E eu vi como uma das opções soltar isso no YouTube, porque é o que eu conheço, sabe? Então é legal ter umas conversas assim pra colocar no YouTube e até conhecer melhor as pessoas. Mas, eu não faço ideia se vai vingar ou não vai vingar, igual você tá falando. A gente meio que faz tudo na cara e na coragem pra ver onde que chega, né?
E você teve que fazer isso pra Eu fiz praticamente isso. Então, tinha live que eu. Se bater tantas pessoas na live, eu me maquei. Passava batom, desenhava na testa. A galera que me acompanha. Então, era assim: para você começar a ganhar público e ao mesmo tempo você aconselhar isso com uma boa live de entretenimento e com uma boa gameplay no FIFA, tipo, você tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Né? Não basta, porque tem muita gente que é muito boa na gameplay, mas não dá atenção pro chat, não conversa. Eu já tento ser um pouco dos dois, e é muito difícil. Às vezes a galera entra na minha live, hoje eu tenho uma escola de FIFA, né? Pra quem não sabe, então assim, eu tenho muitos alunos e eu formo muitos alunos que pegam elite hoje no FIFA. Eu posto isso direto. Só que às vezes a galera entra na minha live, Rodrigo, e eu tô lá, com a perucona, né, de peruca, dando pirueta e tal, e a galera fala, pô, esse cara da coach, mano, o que vocês estão falando, tá ligado? E realmente, porque tem o lado profissional, né, de quando eu tô trabalhando, eu estudo o jogo, procuro evoluir a galera, né, e tem o lado da zoeira, de abrir premiação e aquela coisa toda. Então a gente tenta se diversificar e se reinventar para porque o cenário de lives ele pede, não adianta você ficar, eu pelo menos penso assim, não ficar sempre na mesma, né? Eu acho que a galera vai se atualizando muito e você não pode ficar para trás, né? Você tem que tentar tá ali atualizado. Então eu tento me reinventar todo ano e é por isso que graças a Deus eu tenho um certo público hoje e por esses 2 anos aí foi bem sacrificante para conseguir ter o pouquinho que eu tô conseguindo aí. O começo eu acho que pra todo mundo é meio assim, né? De você ficar na dúvida e etc. E uma coisa que é muito comum também quando você conversa com o pessoal é muita gente quando tá começando. Vem aquele questionamento: nossa, mas será que eu tô perdendo tempo? Será que eu devo parar de fazer isso? Parar de tentar criar conteúdo? Isso obviamente já passou na sua cabeça também? Com certeza. E muita gente me pede conselhos também, né? Fala, pô, como é que eu consigo o meu público e tal? Primeiro passo, eu sempre falo isso pra galera, né? Até por conta que eu já falei, eu não vim do YouTube, não vim de seguidores, então eu tive que me virar, né? Tive apoio de muita gente, mas antes de chegar perto desse apoio que você, o Lais, a galera toda sempre fortaleceu com host, com gank, eu tive que me virar para conseguir um pouco de público, para começar a tentar entrar no cenário. Então, você primeiro tem que saber aonde você se encaixa, porque tem gente que dá rage, que é engraçado, e a galera tá te assistindo por isso. E tem gente que se dá muito certo na gameplay, né? E a galera curte isso. E tem gente que já até o seu caso de trazer um conteúdo diferente, de apresentar as coisas, de trazer, igual o Mu também, é bem parecido, de jogar outros jogos, de, sabe, ser uma live mais tranquila e tal. Então, tem gente que já tem aquela live mais acelerada, mais agitada, igual eu sou mais doidão, tem gente que já tem uma live, então tem que ver qual o perfil que a galera se encaixa. E não desistir, porque, Rodrigo, quantas pessoas hoje não tem sonho de ser streamer ou viram streamer todo dia, né? O cara compra alguma coisa e abrir um canal me ajuda. Então, hoje, o streamer, as lives, é uma coisa muito concorrida. Muito. Não é fácil. Muito. Não é fácil. E sabe uma coisa que eu acho que muito da galera... Você estava comentando do futebol, etc. Você só terminou o colegial, não chegou a fazer faculdade de alguma coisa, comecei a estudar? Não cheguei porque eu consegui terminar os estudos, né, na escola, e aí eu ficava 6 meses num lugar, 6 meses em outro estado. Muito difícil. Então, é muito difícil aconselhar o futebol com a faculdade, né? Eu lembro que uns tempos atrás, quando a gente estava em Porto Alegre fazendo o canal do Ender, eu acho que foi o Pedro Rocha. Lembra do Pedro Rocha, que tava no Grêmio, hoje tá no Flamengo? Sim. Acho que é no Flamengo. A gente tava com uma entrevista com ele e ele comentou que ele tava fazendo educação física. E ainda demorar pra terminar. Mas, meu, como que um jogador de futebol, hoje, que tá num clube de ponta, consegue fazer uma faculdade de educação física? O cara, primeiro... É bem complicado. Primeiro que 2, 3 vezes por semana ele já vai faltar. Começa por aí. Então, ele não pode ter matéria na quarta-feira ou na quinta-feira. Não, mas se ele tá num time famoso, eu até imagino a cobrança que ele tem, Rodrigo. Porque imagina, você joga no Grêmio, você perdeu pro Inter, você vai pra faculdade no outro dia, a torcida, você sabe como é futebol. Sim. O cara vai cobrar ele dentro da sala de aula. Exatamente. Velho. O professor bobear, né? Se o professor ele é capaz de dar uma nota pra ele ali. Porque pô, Pedro, pelo amor de Deus, aqui, você tá fazendo passar vergonha, né? Então eu acho que assim, realmente eu entendo difícil. Mas a minha pergunta referente a isso não era nem te colocar em saia justa, não era nada disso. É que eu vejo assim, eu acabei fazendo faculdade e tudo mais, e
por conta disso, eu tenho muitos amigos que estudaram comigo e hoje estão em grandes empresas. Que tiveram sucesso. Eu não, entendeu? Eles fizeram faculdade comigo. Porque deram continuidade naquilo que estudaram. Eles tiveram sucesso ali e continuaram em algum caminho e eu resolvi ser o alternativo. Mas o que é curioso é, cara, eu recebo pergunta deles referente a fazer live, fazer vídeos e etc. Que qualquer um de nós, criadores de conteúdo, se recebe uma pergunta desse nível, a gente ia falar assim, meu, é sério que você não sabe XYZ? Caramba, você é um panaca mesmo, hein? Você é um pateta. Só que pra eles é algo completamente anormal, né? Não tem como o cara saber. Então, tudo isso que você tá falando, realmente, às vezes, as pessoas podem deixar passar despercebido, mas o fato de você, lá atrás, querer aprender a virar um streamer, te traz bagagem pra caramba. Porque como que você aprendeu? Você aprendeu sozinho. Você não fez um curso, certo? Eu até falo assim que precisa levar um certo. Tem que ter um certo dom para isso também, porque é carisma também, né? Você precisa ter um carisma, não adianta você ser uma pessoa. E tem pessoas que têm esse tipo de carisma, mas precisa ser lapidado para isso. Então precisa praticar para você atingir. Porque tem gente que é tímida, né? Ninguém nasce sabendo, então o cara vai praticando, praticando. Quando vê, já tá, né, tendo aquela desenvoltura toda com a câmera, né? Você estava até falando do futebol, e eu até. O futebol, o bom do futebol é assim: eu passei muita dificuldade no futebol, peguei alguns clubes bons, mas também peguei muito time ruim, que inclusive salário atrasado. Teve um clube, Rodrigo, que eu fui despejado. Do alojamento do clube? Do apartamento. Do Não apartamento pagaram que você aluguel, alugava. salário atrasado, não entraram no campeonato por falta de documentação. E era aquilo. Jogador, quando você sai na cidade, Rodrigo, você é jogador, não importa. O cara vai querer tirar uma foto com você porque você é o goleiro do time. O Jorge e Principalmente tal. em cidade pequena. Isso. Cidade Independente do pequena. clube, você é jogador. Então, Rodrigo, salário atrasado, a gente não tinha nem o que comer, Rodrigo. Era só arroz. Eu não tinha o que comer. Até brinco com a galera, a história da salsicha, né? A galera se amarra. Aí o que aconteceu? A gente tinha 1,50, Rodrigo. Eu e 4 marmanjos que moravam numa casa de tipo, como se fosse de. Como posso falar? Um puxadinho. Não é de empréstimo. O cara arrumou pra gente ficar porque a gente foi despejado do apartamento nessa casa. Então a gente ficou nessa casa, ele ajudou a gente, mas ele falou: gente, não posso ajudar muito vocês, mas dá pra vocês ficarem aqui. Foi um cara muito especial pra mim também no futebol. E aí, eles falaram assim: pô, a gente tem 1,50 e só tem arroz. O que a gente vai fazer? Meu, dá pra comprar salsicha. Só que como é que o Jorge ou o fulano vai chegar no mercado, jogador, pá, com a necessaire, e vai pedir 1,50 de salsicha? Mas eu, como já fui um cara mais desenrolado, já fui vendedor, eu falei, deixa comigo que eu vou resolver. Aí cheguei, Rodrigo, no açougue, os caras, o goleiro da cidade e tal. Fala aí, não, quer passar ali na frente? Você não vai falar nem pô, que cidade que é isso pra mim? Não, Rio de Janeiro. Aí tal, aí eu cheguei e tal, os caras, quem que é? O goleiro da cidade, pô, tira uma foto. A roupa e o perfume tava lá, mas o dinheiro duro. Não tinha dinheiro pra nada, Rodrigo. 1,50. Juro pra vocês, é verdade essa história. Cheguei lá, Rodrigo e tal, o cara. E aí, goleirão, o que vai hoje e tal? E eu, pô, não vou falar que precisa de 1,50. Rodrigo, na hora. Oi? 1,50 de salsicha? Mas por quê? Só pro molho do macarrão? Irmão, 1,50 de salsicha só pro molho do macarrão e tal. O cara me deu, eu peguei 50 de salsicha. Isso aí, grandão. Então, assim, essas resenhas a gente conta, né? Meu, parece brincadeira, mas é verdade. É verdade, passei muita dificuldade. E para não passar vergonha, eu meti esse migué de jogador boleiro aí para arrumar a salsicha pro molho, que na verdade a gente dividiu a salsicha e comeu com arroz, tava bom. É muita cara de pau, mano. Meu Deus. Eu conto as histórias, os caras que é mentira, mas eu conto. É cada história no futebol. O Wendel também deve ter muitas histórias. O Wendel tem muito. Pura, o Wendel tem muito. E quando a gente tava morando em Porto Alegre, eu só tinha ele de amigo e ele só tinha eu, né? Então, volta e meia, a gente acabava saindo. Algumas vezes a família dele e eu, de adotivo, no meio. E algumas vezes só ele. Eu e ele, mas não gandaia, porque o Wendel não é o cara da bagunça, sabe? O nosso rolê era assim, vamos no restaurante japonês, sabe? Vamos fazer alguma coisa assim. Geralmente, quando a mulher dele tava em Porto Alegre, a mulher dele ia junto, mas teve uma época que ela ficou uns meses
na terra dela lá, né, em Goiânia. E aí ficou nós dois. Era isso, é rodízio, não sei o quê. E aí, meu, é só resenha, só as histórias, uma mais cabulosa que a outra mesmo. E o Jorge pegou 1,50 de salsicha. E aí no final foi só salsicha e arroz sem molho? Foi só salsicha e arroz sem molho, Rodrigo. Triste. Mas é verdade, é verdade. Tem muita gente que acompanha, fala que é jogador e tal, mas só quem joga mesmo sabe a dificuldade que passa no alojamento, uma dificuldade por falta de comida, tem clube que tem problema com mistura. Então, assim, meu, para você chegar no nível de um jogador que a gente vê na televisão, eles também que estão lá ralaram muito, né? Ralaram muito para chegar lá. E esses caras que chegam, que realmente estouram, então o cara talvez jogou contigo nesse time do Rio, ou em Santa Catarina, ou Belo Horizonte, o que seja. Só que esse cara consegue chegar num time de Série A, num time que disputa o Brasileirão. Consegue se destacar, e aí vem aquele salário bolado mesmo. Não sei É. o quê. Tem uns que não Não, tem vem. cabeça. Não, não tem. Eu inclusive, Rodrigo é fogo. Eu conheci atleta que ganhava super bem, super bem, super bem, jogou em time grande, tipo, ganhava, vou dar um exemplo aqui, nem quero comentar isso, mas acontece, isso é a realidade. Não precisa dar Ganhava, nomes, tipo, se você não quer se é, queimar. Não precisa dar não, não, nomes. mas, tipo, ganhava R$ 30.000 por Certo. mês. E aí começou gandaia, gandaia, balada, 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 começou a se afundar, se afundar, se afundar, não treinava, chegava o horário atrasado, não era profissional para aquilo, mas achava que nunca ia perder o cargo, né? E aí, enfim, perdeu e ele chegou a estar tipo com 4 filhos, um com cada mulher, implorando para ganhar depois R$ 2.000 num clube para poder pagar pensão para os 4 filhos. Então, é Então, assim, complicado, a né? cabeça, a família, a maneira que o atleta vive, não é julgando, né? Mas ele tem que ter a cabeça mesmo, porque quando chega aquele dinheiro, às vezes o cara é muito jovem, não tem uma família por trás que vai ajudar ele, né? Ele acaba realmente se perdendo. Muitas vezes, aí do que você tá falando, o maior problema de tudo aí é a estrutura familiar lá atrás, né? Porque se você sai de casa com 16, 17 anos para rodar o mundo em busca de um time de futebol, o que vai fazer você tomar as decisões, entre aspas, aí, certas ou erradas, são os valores que você aprendeu lá atrás. E Sim. E aí. as amizades também, viu? Eu tenho muito Mas amigo a resenha amizade no também vem futebol. muito do que você aprendeu lá atrás. Sabe quando você é moleque que Também. sua mãe fala, não anda Mas com tem gente que fulano, é ciclano? influenciado, tem gente que acaba sendo influenciado também, porque começa a Hum. ganhar dinheiro, aí começa a não cumprir os horários com o clube, não é profissional, e aí entra pra droga, bebida, isso tem bastante no futebol, né? Eu sempre brinco que. Eu sempre brinco assim, a maior prova que Deus existe é que eu nunca fui um jogador de futebol famoso, porque se fosse, teria morrido muito cedo. Não, Sério? cara, eu sou péssimo. Não ia dar certo, não, Por cara. isso que quando a gente foi no evento lá, você só tava filmando, né? Não quis nem. Não, eu não sou uma pessoa O que. Rodrigo vai pros eventos, o evento que eu conheci o Rodrigo lá, um evento que teve da SPQR, o Rodrigo tava fazendo entrevista com todo mundo e a bola rolando e o Rodrigo no meio do campo lá com o celular, filmando o pessoal, perguntando, olha lá, ali tá o fulano, e não sei o que, esse cara, e o chicote comendo, né, porque a Eu não galera lembro leva a quem que foi, sério. porque eu entrei no meio do campo lá. Foi, Eu foi, acho que eu foi. tava com uma live aberta no Instagram. Eu acho que foi isso. Isso, foi isso mesmo, E isso aí mesmo. eu tava no meio do campo e alguém falou assim. é, Pega o Vini aí, pega o Vini aí, eu chamo o Vini. E o Vini passou correndo assim no fundo. E aí eu fui atrás do Vini, só que o Vini tava indo correndo atrás da bola. Eu invadi o É, campo mesmo com os caras jogando. foi, foi. Meio que falta de noção às vezes, né? Meio que não tá nem aí pra nada. Mas, eu entendo o lado. É basicamente isso que eu tô querendo dizer, Jorge. Eu entendo o lado dos caras que acabam perdendo a cabeça e fazendo várias burradas, porque eu acho que se eu fosse novo, eu acho que ia fazer muita coisa. Quem nunca É, fez e, um a- monte de coisa de e novo, além de tudo, idiota? no futebol depende muita sorte, né? Questão de empresário, o outro que é amigo do treinador, porque é filho do diretor, então isso tem muito também, ainda mais na categoria de base, tem muita gente que às vezes tem uma qualidade melhor do que o outro, mas o outro joga porque tem amizade, porque tem influência dentro do clube. Isso rola, no futebol essas coisas acontecem. Imagino.
O primo meu jogou um tempo em São Carlos, não sei se chegou a jogar em São Carlos ou contra o time de São Carlos Não, lá. mas sei quem é, sei o E, time, conheço o time. e ele tava jogando na base lá do time, né? E o meu primo, ele era meio magrinho, mas ele tinha o quê? 16 anos, 1,95, 1,93. Então é alto. Não sabia jogar com a Sim, mão, só que, meu, no ar, assim, ó, pulando pra cabeça e a bola, ele brigava direto com todas. Só que ele tinha muita qualidade pra passar a bola, muita qualidade, e quando jogava molecada, ele era o atacante do time. Chegou no time lá do futebol, o técnico viu ele e falou assim: Meu, um moleque desse tamanho, altão, com uma qualidade de passe bom e ainda que sabe chutar de longe, é o meu volante. Esse cara caramba. eu quero para jogar de volante. E aí meu primo fazia todos os treinos de volante, sendo que ele queria ser atacante, até aí beleza. Mas fazia todos os treinos ali de volante e até que o técnico, na hora que chegava nos jogos importantes, em vez de colocar ele, colocava uns meninos coreanos que tinham ido para lá. E os meninos coreanos pagavam o time pra treinar lá, entendeu? Sendo que o Entendi. meu primo tava mais a galerinha que chegou da várzea pra jogar e vai receber. Então, na hora que precisava fazer a escolha entre quem vai jogar, não, melhor fazer os coreanos que banca nós jogar do que o outro que. Tem muita coisa no futebol que acontece que a galera que tá por fora não tem nem ideia e isso acontece. Não só em todos os clubes, tá? Mas geralmente em muito clube pequeno, até porque muita gente quer aparecer, muita gente precisa jogar contra um bom clube para esse clube observar ele. Então, meu, é realmente muito competitivo mesmo, assim. A galera só joga 11, né? E no clube às vezes tem 30 jogadores, 25 jogadores, Mas então agora que você falou que isso é muito competitivo, por um lado é bom pra você ter essa experiência, você consegue traduzir. Não, eu sei que todo mundo que é jornalista, porque eu sempre ouvi muito de falar quando você é bom no FIFA e jornalista aleatório qualquer vai conversar com o cara, eu falo isso por. Eu acho que foi o Spider que eu vi falar uma entrevista assim, o Zezinho, o Wendel. O Igor, eu não lembro se foi o Igor, mas alguém uma vez eu vi falar também. O jornalista sempre fala assim: Ah, então a sua experiência no futebol se traduz pro videogame, não sei o quê. Sendo que de verdade mesmo, mais ou menos, né? Por outro lado, essa experiência de você conviver num ambiente ultra competitivo, que o seu melhor amigo também é o seu maior adversário, isso aí traduz bem pro FIFA. Ou você acha que não? não, traduz muito bem. E a questão, assim, até o que eu trouxe do futebol real para o FIFA, a questão de hoje eu ser coach de FIFA, conseguir entender de tática, tem muita coisa dentro do FIFA que eu observo quando eu jogava. Né? Eu cheguei a treinar no Pão de Açúcar, né? Que é hoje o Audax, a questão de posse de bola e tal. Então, Uhum. isso mesmo eu implanto até no meu jogo. A galera fica brava comigo, me chama de Jorgeola, Jorge Diniz, né, Jorge da posse. Então, por ter aquela cadência de saber segurar o jogo, de não forçar muita jogada e tocar aquela bola pro goleiro. Eu fui goleiro, gostava muito de jogar com os pés, então eu utilizo muito essa calma para sair jogando e tal. Então, influencia bastante a questão do futebol real que eu trouxe para o virtual. Não é tudo, mas tem muitas coisas que realmente influenciam. A malandragem de jogar, né, Rodrigo? Eu até brinco com a galera, tem um escanteio, né? O jogador real, se os caras tentam segurar a bola no ataque tudo mais, finge que tá com cãibra, cai. No FIFA, a gente troca o batedor do escanteio. Vai bater o escanteio, chama o jogador vir perto, troca o batedor. Chama outro jogador, troca o batedor. Fica fazendo isso para ganhar tempo. Então, assim, isso existe e muita gente faz isso para ganhar, porque é uma Weekend League, é um campeonato que está valendo dinheiro, a galera realmente segura o jogo. E essa malandragem tem no futebol virtual, né? Mas essa ideia. Hoje você se considera um criador de conteúdo, um streamer. Tipo, Sim. se eu te Sim, der como fala? Uma folha, sabe? Que você tem que preencher ocupação, essas coisas. É o que? É streamer, criador de conteúdo, narrador. narrador, é que é assim, graças a Deus eu consigo, se você me colocar para apresentar, eu vou apresentar, se colocar para narrar, eu vou narrar, se colocar eu para dar um coach, que é uma coisa que eu sempre faço e gosto bastante de ensinar, eu também faço. Mas eu vejo até o futebol virtual, o competitivo, não é o meu foco ser campeão mundial de FIFA. Eu gosto de apresentar, de falar, de ter uma boa gameplay, mas realmente é o que você falou. Streamer, né?
streamer e também coach, continuar com a minha escola, com as minhas aulas e tal. Mas você tem Mas o vontade de objetivo, disputar campeonato? não. Disputar assim, o meu sonho é ganhar tal campeonato. Não, é as lives mesmo, ter uma boa gameplay, né? Claro, eu verifiquei me esse ano, dá pra ter um nível legal, mas eu acho que requer muita dedicação. Eu acho acho. que nem eu tenho minha família, eu tenho minhas coisas, então assim, eu preciso me dedicar muito full. Você sabe melhor do que eu que joga FIFA há tanto tempo que, meu, a galera nova, eles engolem o jogo, eles ficam o dia inteiro jogando, eles sabem todos os macetes. Então assim, para chegar nesse nível e ser campeão, tem que se dedicar muito, então foge um pouco daquilo que eu posso alcançar também. Então, eu realmente prefiro mesmo as lives, o entretenimento, e também ter uma boa gameplay, né? Uso até o Wise como espelho, né? Falo isso porque ele tem um bom entretenimento, tem uma boa gameplay, então tem aquela regularidade. Então, ele para mim também é até uma certa, se eu posso dizer assim, Inspiração. um espelho, assim, um alvo, uma inspiração, sim. Sim, não, eu falo isso de ser pró porque muita gente da comunidade não consegue entender isso, né? A galera fala, Rodrigo, que pró é aquele que ganha com o FIFA. Sim. Então, se você pegar aí qualquer um que ganha com FIFA, com live, enfim, o cara é pró. Mas tem Fred Vasquez, profissional. aí, ó, Fred Vasquez, um baita pró de FIFA. Mas tem aquele que realmente é profissional da área que ganha para aquilo, e tem realmente o pro player que vive só da gameplay, né? Uhum. Então. Porque de verdade, assim, ó, eu acho que o movimento de falar que fulano de tal ganha pra jogar, recebe um salário pra jogar, isso é coisa que a gente viu em 2, 3 anos pra cá, mano. Porque antigamente praticamente não existia. Não existia. Eu hoje sou contratado da Black Dragons. Tenho praticamente aí até o final desse FIFA, né? E eu tenho meu salário deles, né? Além dos FIFA Points que eu recebo, eu tenho um salário fixo por mês, Sim. que me ajuda bastante. Então, a galera hoje, a gente fomenta muito disso nas lives da Koei e tal. Meu, o Brasil o que tá exportando, né? Importando, né? Exportando, mandando pra fora. Exportando, jogando os jogadores pro Wolves, assim como tem Fifios, Ebin, a galera toda. Atlanta United. Muito, Benfica, o próprio Paulo Neto foi campeão. É muita coisa. Então, assim, o Brasil, eu já falei aqui, e sempre repito, o Brasil ainda será o número 1 do FIFA, porque tem muito talento, o Brasil é muito grande, e a tendência é que o Brasil seja gigante mesmo no cenário do FIFA. E esse negócio dos times de fora conseguirem talento brasileiro, eu acho que é até mais fácil ainda da gente ver isso acontecendo cada vez mais, porque para eles é muito em conta. É muito barato, sabe? É, verdade. Então, se a gente pegar assim vamos pegar um Atlanta, o Toronto. O Toronto tem jogador, tem time, disputa a Major League Soccer. Eu posso falar do Toronto porque eu conheço um pouco melhor, ter morado lá, etc. Uhum. O salário mínimo em Toronto de qualquer coisa, lavador de prato, vai dar mais ou menos uns $2.000 por mês, tá? Uhum. Uns $2.000 por mês. Se a gente pegar um time como o Toronto e esse time lá em Toronto resolver contratar um jogador com nome no Brasil, que seja, que tenha que tenha bons seguidores e tal, que não vai pagar o mais provável, vamos esquecer um pouco o fato de muitos dos times da Major League Soccer preferirem contratar talentos locais, né? Até por questões de marketing, etc. Muitos preferem os talentos locais. Mas vamos esquecer, deixa isso de lado. E aí imaginar que o Toronto FC resolva contratar um jogador. Se ele for contratar um jogador, se ele falar assim, bom, eu tô aberto para qualquer coisa. Vou contratar um jogador aqui do Canadá. Vou pagar o salário mínimo, que eu tenho que pagar, o salário mínimo, pelas leis canadenses e etc. Primeiro que ele vai ter que escolher um canadense, que já diminui muito o número de qualidade de jogadores. Não porque eles são piores, mas porque em números absolutos eles são muito menores do que os brasileiros. Se ele quiser um local, diminui ainda mais. E se ele resolve falar assim, não, peraí, vamos pensar diferente, vamos contratar um brasileiro, e aí pra eu estar contratando um brasileiro, e ele vai ficar no Brasil, não vai vir pra cá, eu opero pelas leis do Brasil, eu consigo pagar um valor menor. Então ao invés de pagar esse salário mínimo aí de $2.000,
vai dar uns $2.000, que é por hora, etc. A gente vai estar falando em R$ 10.000. Em vez de dar R$ 10.000, se eu dar 7, eu consigo? Eu garanto pra você que com R$ 7.000 você consegue contratar hoje no Brasil um dos top 5 do país pra jogar. Com certeza. Sendo Com que lá certeza. fora você vai contratar um qualquer, né? Então, assim, o negócio tá crescendo e eu acho de verdade que o Brasil tem tudo, eu concordo contigo, tem tudo pra ser um dos grandes países exportadores de talento. Até por conta de números absolutos e da quantidade de jogadores verificados que tem aqui que disputam campeonatos. O Não, é campeonato mesmo que a absurdo. gente fez, eram só 8 participantes e 7 era brasileiro, né, cara? 7 brasileiros e a América do Sul toda, né? Você põe Colômbia, Venezuela, Uruguai, enfim, a Argentina, né? Que a Argentina é muito forte também no cenário. Meu, é muito brasileiro bom, é muito. Se você coloca um campeonato, igual tem vários campeonatos que rolam aí depois dos qualifies e agora nos finais de FIFA, né? Que a galera faz, que organiza, que por sinal é muito bem organizado. Meu, nunca é sempre o mesmo que vence. É, E eles só pegam os teve uma melhores. variedade. Disputa vários. E sempre, meu, um ou outro sempre chega ali perto. Mas sempre troca o campeão, porque depende um pouco, acaba dependendo da sorte. O nível é tão bom que acaba dependendo da sorte mesmo ali quando chega. É muito brasileiro bom no cenário do FIFA. Muito mesmo. Tem bastante, cara. Tem bastante. Eu tenho alguns aí que são amigos meus. Eu vi os meninos surgirem meio que do nada, assim. E é louco isso, cara. Quando você vê Você tem pessoas amizade com o surgirem. Zezinho, né? Sim, os pais do Zezinho, eu não sei se falei pra você, os Sim. pais do Zezinho são Eu vi na padrinhos da transmissão minha você filha. falando. É, eles são padrinhos da minha filha. Minha filha nasceu na mesma cidade do Zezinho lá. Então tem bastante em comum, é praticamente família mesmo, né? Não, e E, hoje ele é o atual campeão do Mundialito que teve, né? O último. Meu, fora que ele é sensacional, uma pessoa super do bem, uma pessoa muito legal, assim, ele é de gente você. boa. Eu não tenho amizade com ele, mas eu vejo as lives, já conversei, né? Acho que me deu até mod na live dele lá. E, nossa, é uma pessoa muito do bem. Você vê na pessoa que é uma pessoa boa, sabe? Uma Sim, 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 sim. pessoa muito boa e muito calmo. Nossa, ele jogando, Muito, eu né, falo, meu cara? Deus, como eu queria ter esse Tranquilão. psicológico do Zezinho pra jogar um FIFA, viu? Porque olha. Você dificilmente vê ele xingar, é muito difícil. Ele é muito concentrado. É um dom, né, Rodrigo? Porque o FIFA, por mais que você saiba fazer a meta do jogo, você consiga ter um bom rendimento, chega num nível próximo, se você não tiver psicológico para aguentar aquela quantidade de partidas no Qualify, que é o dia inteiro, e enfrentando adversários de alto nível também, não tem como. Realmente é um dom sei lá, de ter um psicológico muito bom, não se afetar com o gol tomado, Sim, bastante. influencia muito. O Zezinho já falou que acho que 70% é psicológico, ou 60%, e 30, 40 é gameplay num campeonato de alto nível. Se você não tiver com a mente boa, por mais que você seja o melhor, você entrou lá meio, sabe, nervoso, preocupado em errar, você não vai desenvolver aquilo que você sabe. E também um pouco disso daí é por conta do FIFA, assim, porque eu acho que tem muitas coisas que poderiam ter um skill gap maior que não tem, e aí acaba acontecendo de depender de sorte, sabe? Então, o Sim. que determina que o cara vai chutar uma bola, ela vai bater no meu zagueiro, só que ela sai batendo em um zagueiro, nas costas do outro, cai atrás do goleiro, o goleiro corre pra bola em vez de encaixar, ele entra com bola e tudo pra dentro. É muito aleatório, né, às vezes. Então, Acontece muitas coisas desse tipo. Realmente tem muita gente que se estressa, porque essa Weekend League mesmo, a bola bateu na mão do meu Pope, bateu nas costas dele e, tipo, entrou. Tipo, era uma bola defensável, enfim. Aí você tem que ter aquele psicológico para buscar o resultado, buscar a partida, se concentrar de novo. E o cara que tá do outro lado não é qualquer um, né? Você tá num qualify, o cara tá o cara é muito fechado, bom. marcando. Então é muito detalhe, tem que estar com a mente muito boa para você ser campeão igual o Zezinho foi. Eu não sei também o tanto que. Igual ele falou, né? É tanto de sorte, tanto de talento, assim. Psicológico Eu não também, consigo colocar um número exato, assim. Mas com certeza a parte psicológica conta muito. Porque. Eu acho que foi o Miguel, o Spider Kong, que uma vez estava falando. Nossa, olha que gol idiota também. Aí o Miguel me falou assim: mas na partida anterior você fez um gol tão idiota quanto. Então tá 1-1. Pois é.
Tá, agora você tem Isso que acontece superar. muito no FIFA, né? Enquanto acontece pra gente, às vezes a gente não olha pra isso, né? Quando você dá uma certa sorte no jogo e tal, você não olha pra isso, mas quando acontece contra, aí dói. Ainda mais se você perde uma classificação de alguma coisa É, por conta do resultado, etc. eu acho que até a cobrança, sei que você vai comentar aí, mas a cobrança que você estava falando de ser pro player, né, dessa meta, eu me coloco no lugar dos meninos, porque aqui no Brasil, na América do Sul, você tem 4 vagas para classificar, São e bem muitos deles menos. têm contrato com os clubes, e quando muda o FIFA, nem todo mundo se adapta tão rápido igual os outros, então muda muito o cenário. Tipo, nesse FIFA eu tô bem, no outro eu tô muito mal, e no outro vou bem. Então, assim, você tem um contrato, você tem uma cobrança daquela equipe te pressionando para você ter resultado, porque se você não fizer uma boa campanha, bem provável eles não vão renovar. Né? Tem É. meninos que é contratado pelo Ajax, pelo Wolves. Então, assim, a cobrança é grande em cima deles. Então, essa cobrança, ter esse psicológico, aguentar essa pressão, fora o chat que pega no pé, que vai cobrar, às vezes a galera que torce também. Então, tem essa cobrança muito psicológica, né, entre eles, né? A gente está aqui na frente do computador jogando, os meninos, principalmente, que disputam campeonatos de alto nível, meu, às vezes tem 1.000, 2, 3, 4 mil pessoas assistindo, né? Isso na live deles, às vezes, se é um campeonato da EA, tem muito mais que isso. E a cobrança é grande, a galera tá lá, ele não tá num estádio, né, com o barulho da torcida, mas se ele olha o chat ali, né, O ele não chat pode se afetar comendo, com isso. o chat Nossa, comendo e o pressão. cara fica perdido, né? E sem falar que muitos desses meninos, o valor que eles ganham quando você transforma em reais, cara, é pra mudar a vida de muita gente. Então tem muitos caras aí que mudaram completamente de vida graças ao FIFA. Tem jogadores que eu sei que, tipo, a família tava numa situação ruim que ele vendeu tudo, não tinha nem videogame, sabe? Jogava na casa de amigos, etc. E aí o cara consegue ir bem, etc. E dar um apoio maior em É. casa e Se tudo você mais. for ver o Paulo Neto, né, que teve essa recompensa agora de um campeonato, meu, converteu em reais, deu mais de 50 mil reais, que a gente falou, né? E, meu, ele, claro, para chegar nesse nível, para ter um pouco de sorte também, é muito competitivo, tem muita gente querendo também. Mas se você chega, igual você E posso falou, e falar a tem verdade? essa Soltar a condição, real aqui? A- vai. né? Totalmente aleatório, mas vocês fazem o que vocês quiserem. Se eu fosse um grande jogador de FIFA hoje, tá aí a dica pra vocês, pro players, que disputam sempre campeonato e ganham essas premiações da EA, eu, no lugar de vocês, montaria uma empresa na Irlanda e receberia tudo por lá. Porque, se eu não me engano, a EA paga tudo por lá, o Facebook paga tudo por lá, o Google paga tudo por lá. Então você recebe tudo por Ah, lá, diminui a a quantia fonte é lá dos diminui pagamentos. a quantia dos impostos e porque tem a parte dos impostos. Mas não tô falando pra ninguém sonegar nada, não. Não é nada disso, não. Mas é o que você falou, muda completamente, né? Muda completamente a vida de Muda alguém. completamente. E é engraçado, né? Porque Imagina muita você gente hoje, que. Jorge, com 50 pau na mão, aí, fazer o que você quisesse. Como eu falei, não é o foco, precisa me dedicar muito para chegar no nível deles, Muito. né? Mas a questão toda, assim, a galera fala, pô, tô jogando videogame, tá ligado? É. Tipo, você ganhou 50 mil reais jogando videogame. Claro, mas a galera que fala, que não conhece, né? Fala, ah lá, aquele fulano ganha dinheiro jogando videogame. Mas, meu, Como se a fosse qualquer um, pressão, a né? Se fosse cobrança, fácil. é muita dedicação. É É. tudo que é competitivo. Você tem que saber o macete, a mecânica certa do jogo, que a meta pede. Então, meu, é muita coisa que influencia. Então, realmente, a gente mesmo fala, meu, mereceu, tem que tirar o chapéu. Mas quem tá de fora, assim, acaba até julgando, falando, ah, ele ganha lá jogando videogame. Mas não é fácil, né, Rodrigo? Não, não é nem um pouco, cara. E você, uma coisa que a gente tá vendo começar a acontecer, o Jorge é uma das pessoas que tem isso daí, né? Então você sabe o que é ter uma empresa por trás, uma marca por trás de você te patrocinando, né? Isso é É, algo que é muito difícil de conseguir, que muita gente luta para tentar chegar nesse patamar. E aí é bem o que você falou, quando você comenta com aquele cara que não entende muito do mercado, tem um trabalho das 9 às 6 todo dia, não sei das quantas, e ele olha e fala assim: caramba, nossa, fulano de tal ganha tudo. Ah, vou eu também jogar. Cara, vai, jogue, consiga, chegue lá. é suave.
Você comentou que você não veio do YouTube, né? Isso é um comentário que a gente ouvia muito do YouTube. Então, lá atrás, uns anos atrás, você falava: fulano de tal comprou uma casa, um carro graças ao YouTube. Vou fazer vídeo na internet também. Uhum. Faça. Faça. Essa é sempre a minha resposta. Edite, passe noite. Assim, eu não. Eu tenho hoje um canal com 3 mil no YouTube, mas porque tá parado e também acabo não querendo editar, fica com aquela coisa, aquela correria com as lives, com os coaches, com as coisas. Então, sei que o YouTube é uma grande fonte, né? Você sabe muito bem É disso, uma mas quantas vitrine, né? noites. É Então, uma mas quantas vitrine noites muito você não boa. passou editando, se Hum. dedicando, cortando aquele momento para colocar, para fazer um conteúdo legal pra galera. Então, tudo é muito fácil. A galera é igual jogador de futebol também que eu conheço. Pô, meu, eu passei tanta dificuldade no futebol que se eu tivesse vingado no futebol, a galera ia me ver na televisão e falar assim: ah, isso aí ganha 300 mil por mês, tá? Tudo bem que o salário é muito fora da realidade, mas o que o cara passou, o que ele ralou para chegar lá, ninguém vê, né? É muito assim, né? Sim, sim, tem muito disso. Eu acho que assim, a não ser que você tá criticando um jogador que tem um salário absurdo e não faz nada, entendeu? Porque Tem muito jogador, realmente ele tem muito. mereceu chegar naquele nível, mas hoje não merece mais, entendeu? Hoje não faz mais Sim, nada, sim. né? Eu conheci muito jogador que já estava em final de carreira, ganhando seus 30 mil por mês em clubes aí do interior de São Paulo, que, meu, o cara fingia que estava contundido, ia só pro DM, Miguel, não sei o quê, e contrato, tem que pagar, né? Tem que pagar. Sabe aquele filme, tem um filme que é muito bom que é o Moneyball, que é em português não sei como que chama. Aquele filme do beisebol que o cara manja pra caramba de matemática, não sei o que, ele faz umas estatísticas, umas análises estatísticas de como se vence partidas de beisebol e etc. E é com o Brad Pitt, com. Esqueci o nome do outro menino lá. Mas enfim, é um time de beisebol e o cara tenta gerir um time de beisebol da melhor forma possível, sem dinheiro, para que o time seja tão competitivo quanto os times super ricos. Então ele desenvolve uma fórmula, etc. E aí, uma das conversas que tem no filme, ele vira e fala com outro jogador, e aí o cara fala assim: ah, eu sou o cara, eu sou o bonzão. Você me paga 7 milhões de dólares por ano. Então olha como que eu sou melhor do que os outros. Eu tô ganhando 7 milhões de dólares. Eu falo assim: não, não, não. Eu não te pago 7 milhões de dólares. Eu te pago 3 milhões e meio, porque é o que você vale hoje. Então, o filme inteiro é baseado nisso, né? De como você fazer as jogadas certas, assim, com o dinheiro. E ele fala justamente isso. Eu não estou te pagando 7 milhões. O contrato de 7 milhões você assinou com o Yankees, o New York Yankees, lá atrás. Só que eu te pago 3 milhões e meio. Eu te pago metade do salário. Eles estão pagando 3 milhões e meio para você jogar para mim. Então você é uma coisa tão inútil para eles, mas tão inútil que eles estão pagando o seu salário, porque eles são obrigados para você jogar no meu time contra eles. Você não vale mais aquilo. O seu valor, que era aquele lá, acabou. O seu valor hoje é esse. Então é mais ou menos daí. O cara ralou pra caramba, chegou no patamar que ele poderia ganhar os 30 mil reais. Só que aí ele já tá velho, tá cansado, não quer mais saber daquilo, acomodou. Vamos dizer assim, né? Não, e a idade chega também pro atleta, né? E aí o corpo não aguenta, né? Uhum. O Michael Jordan também, ele falava que quando ele se aposentou pela segunda vez, né? Quando ele se aposentou pelo Washington, na verdade, a terceira Sim. vez, né? Ele falou que o principal motivo dele aposentar é que ele estava cansado do corpo dele trair ele. Porque a cabeça dele pensa a jogada, a cabeça dele faz a jogada, mas o corpo não responde mais tão rápido, não aguenta mais. Justamente por conta da idade. Eu tive. Hoje eu tô com 28 anos. Eu, quando joguei aí, eu tinha muita lesão. Goleiro, ombro, joelho. Meu, goleiro treina demais, é uma coisa muito exaustiva, assim. O Então, goleiro treina mais eu que já jogador tinha de muita linha, lesão. né? Muito. Primeiro a chegar e último a sair. É impressionante, é muito exaustivo. E no jogo a gente utiliza até o termo de descanso. Porque no jogo a gente tem que estar preparado para, tipo, 4 bolas que vem ali para você fazer com segurança e tal, né? Evitar de tomar o gol, mas nos treinamentos é muito intenso, é muito puxado. Não, então, diferente de jogador. O goleiro faz treino no dia depois do jogo ou não? Olha, tem muitos que fazem sim. Inclusive, tem goleiros aí que. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, o São Paulo vai jogar com o time reserva. Meu, o goleiro não pode perder ritmo. Aí os treinadores colocam o time reserva e o goleiro titular. Ah, é por isso que coloca o titular?
Ah, Ele quer jogar. Claro, eles perguntam, quer jogar? Não, tal. O cara, não, eu quero porque eu quero manter o ritmo. E outra, é aquilo também, né, Rodrigo? A oportunidade, né? Eu sempre aprendi isso na minha vida, que a oportunidade é uma só. Quando ela passa, tem que estar pronto. Então, o goleiro é mais ou menos por aí. A oportunidade bate, você não quer deixar o outro jogar, porque às vezes tem 4, 5 no mesmo clube, né? E se o cara sim. entrar aí bem E e foi muito bem. arrebentar, É o caso meu, ele pode do continuar. Cássio, não é? O Cássio no Pois é, Corinthians. O o Cássio no Cássio, Corinthians foi ninguém, pra ser ninguém reserva do conhecia o Cássio. reserva. É. O Cássio, quando eu vi uma vez o Cássio assim na televisão, eu vi, mas quem que é aquele grandão cabeludo goleiro? Eu nem sei quem é. Meu, ele é ídolo, né, por conta do Mundial. O que ele fez contra o Chelsea foi realmente absurdo, né, o que o Cássio fez. E ninguém conhecia o Cássio, assim, quando ele chegou no Corinthians, assim. Alguns conheciam do meio do futebol, porque na base, né, que ele teve passagem por outros clubes. Mas a galera mesmo que, a maioria não conhecia o Cássio, E aí o cara teve a oportunidade, agarrou ela e né. não quis ser. Se você E, tivesse uma proposta pra jogar, você voltava? muito difícil. Muito difícil, porque eu também amo muito o que eu faço hoje, então Só se fosse a proposta. tinha que ser algo muito certo, assim, muito para mexer, pra pensar, sabe? O meu sonho era ser goleiro profissional, mas eu também amo muito trabalhar com futebol virtual. Sim, Então, sim. é muita, para mim, a galera fala, mas você não pretende voltar? Não é que nem questão de me arrepender, porque eu gosto muito, porque o meu hobby, o meu prazer depois de chegar em casa do treino era jogar FIFA, era jogar videogame. Então, também sempre foi um prazer, né, jogar e curtir assim o É, jogo em não, si. porque eu fico imaginando assim, a gente sempre fala, obviamente, como torcedores zoando e sem saber a realidade, que vida fácil teve o Denis, o Bosco, né? Os caras que foram reserva do Rogério Ceni por 50 mil anos, né? Que o Rogério Ceni queria É, ganhar, jogar todas, não sei o quê, e os caras é, ficam 5, 6, 7, 8 anos e, lá, um e salário agora alto. que o Thiago Volpe chegou, que tá conseguindo se firmar, né? Porque depois que você perde um Rogério Ceni, que aposentou, né? E hoje é treinador, tudo. Meu, a torcida de São Paulo tá acostumada com um goleiro que faz gol, né? Que bate falta, que é capitão, que é líder, que carrega, mesmo nos momentos de dificuldade. Ele é aquele cara que carrega, que chama a responsabilidade e sai de repente. Tipo, quem vai assumir? E aí fica rodando goleiro, roda goleiro, até hoje o Volpe dá uma certa firmada ali, e é um bom goleiro, né? Mas o Rogério Ceni realmente é insubstituível, né? É muito difícil. Eu acho difícil, acho que na minha vida, ver substituir o goleiro. Porque ele conseguiu criar todo um folclore em volta dele, cara. É. Não, Não não... só. Teve o Marcos também no Palmeiras, mas Sim, o o Marcos do Rogério, Palmeiras. um goleiro que fez mais de 100 gols, É. né? E aí, quantos Batendo goleiros será que falta vão bater esse recorde, né? Não, é muito difícil. É É muito muito difícil. difícil. Eu de verdade não sei hoje de um goleiro em atividade que bate falta, porque tinha Rogério Ceni, Vila Velha e Inclusive, tal, mas. inclusive, meu, eu não sou São Paulino, mas por acompanhar futebol, por ser fã do Rogério Ceni, tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente também no CT de São Paulo. Eu queria muito ver ele no FIFA. Eu até te falei isso nos bastidores. Sim, Rodrigo, eu fico no Rodrigo. Qual que é a possibilidade de um Rogério Ceni e tal? Porque seria muito legal isso pro FIFA, né? Você ter um goleiro e poder bater uma falta com ele bater com falta. qualidade mesmo. É. Aí dá uma moral assim para ele, né? E realmente seria muito legal. E ele merece, sim, né? Um icon, Eu né, no não FIFA, né? sei, eu não sei se ele tá naquele grupo de jogadores que processou a EA por conta do direito de imagem. Eu não sei, de Entendi. verdade mesmo. Tem que olhar lá todos os nomes, eu não sei se ele tá nessa lista. Mas ele já esteve no FIFA, se eu não me engano, ele até tinha uma habilidade um pouco maior de bater falta, mas era assim, era tipo 70 e pouco, Ah, sim, não era sabe? muita coisa. É, é. Ah, mas se ele viesse como icon, acredito que ele viria com uma qualidade melhor, né? Vamos por um Rogério Ceni Prime Moments, né? Não é É. possível que ele não E ia ter uma. esse ano tem mais icons do que nunca, né? Esse ano, acho que a EA já divulgou isso, acho que eu posso falar. Esse ano o FIFA bate 100 icons. Vão ser 100 A icons do tendência é FIFA. aumentar sempre, né? É. Acredito que a Eu tendência é entendo sempre o aumentar. argumento, tem muita gente que fala assim, eu não gosto dos icons, queria que não tivesse, etc. Eu entendo o argumento porque a gente nunca teve jogos de futebol tão legais para se jogar igual existem hoje lá naquela época. Então, tipo, que jogo que o Garrincha ia estar se não fosse esse? O É, FIFA dos anos 70? Não. Entendeu? Não tinha, não existia. Que jogo o pensando por Pelé ia esse lado. estar, né? Então, por esse lado, é até legal.
o cara que é muito fã reviver a história do jogador ali, etc. Eu acho que poderia ser explorado um pouquinho melhor. Justamente por isso que nem criaram uns anos atrás no FIFA, tinha o modo do Alex Hunter lá. Não joguei, não é minha praia e tal, mas não poderia ter o do Pelé? Sabe? Não poderia ter alguma coisa assim. Tinha um NBA que era do Michael Jordan, não sei das contas, podia ter. Talvez, pode ser também, até por conta dos direitos de imagem e tal, acredito que deve ter muita burocracia para acontecer, colocar um nome forte desse, até mesmo do Rogério Ceni. Sim, e para você ter uma noção, uma coisa que aconteceu uns anos atrás, o Maradona viu uma foto no Twitter de um menino argentino jogando com o Maradona no FIFA. O menino fez o gol e saiu comemorando. O uniforme que o menino estava usando era o da Juventus. Antes de virar Piemonte Couch, Juventus mesmo. O Maradona fez gol no FIFA, no videogame, com o uniforme da Juventus. O Maradona ficou louco da vida e falou que ia processar a EA. Porque onde já se viu o Maradona, ídolo do Napoli, etc., aparecer usando o uniforme da Juventus. Eu achei que você ia falar do Napoli, mas na hora que você falou Juventus, eu pensei, vixe, deu ruim. Deu ruim. Então, é meio bizarro essas coisas, assim. Acontece. E mostra que eles mesmos não entendem, né, como funciona direito. É a mesma coisa se tivesse aí licenciado o Corinthians e eu com o Rogério Ceni jogando no gol do Corinthians. Né? Mas dá pra fazer isso no FIFA direto, né? Sim, no Você FIFA escolhe o uniforme. Quantas pessoas montam o time inteiro Premier League, só que na verdade o cara só torce pro Arsenal e aí tem 13 tots Liverpool no time deles, né? Direto. Eu quero, a gente já passou de 1h10 aqui, eu quero assim que a gente tiver mais informações do FIFA, ou até mesmo depois que o FIFA 21 ter lançado, que vai demorar muito pra lançar, eu quero que a gente volte e a gente converse mais de FIFA. O que você acha? Não, topo, eu amo falar de FIFA. Inclusive quando acaba eu fico te cutucando aqui pra tentar arrancar alguma coisa. Outras informações. Eu não comento com a galera, eu comento às vezes só com a minha mulher, mas então, você que foi goleiro, eu vou te falar então. Se o pessoal ouvir lá, eles vão ficar bravos, mas acho que até essa informação sair, não vai ter tido problema nenhum. Vai ter um goleiro, viu? Icon. Vai ter um goleiro Icon no FIFA 21 novo aí. Que eu espero que seja bom. Espero que seja usável. Diferente do Lema. Hoje, nós vimos o Van der Sar Moments aí como destaque da Summer Cup, né? O bicho não sei, meu. Ele realmente é muito bom dentro do jogo. Ele fez diferença na Summer Cup, né, nos jogos. Eu pensei em comprar ele, mas eu tava... Cara, tipo, minhas coins só dá pra comprar ele, porque eu gastei tudo eu também tô sem coins, agora não tenho dinheiro pra ele, mas tô de Pop Summer Hit. Eu tô com... Nossa, nem sei, acho que é o Ter Stegen Tots que eu tirei negociável lá. Mas ele é bom também. Mas aí as coins eu gastei pelo menos no Ribéry, que achei Mas todo mundo... Nós não vimos nenhum outro goleiro, né, na Summer Cup, né? O do argentino lá, do menino argentino. É o Ederson, mas... Foi sem querer. Realmente. Foi sem querer. Ele deu mole. Você falou um monte de coach, a galera que te dá coach, as suas lives. Quem quiser, quem está ouvindo isso aqui até agora e quiser te acompanha por onde, Juan Jorge? Pode me acompanhar no Instagram, né, que é Juan Jorge, e no Twitter agora, inclusive, o Rafa Souto tá conseguindo para mim tirar o FIFA Juan Jorge, só o Juan Jorge também. Então aqui no YouTube... no YouTube é o Juan Jorge, no Instagram é o Juan Jorge e no Twitter vai ser o Juan Jorge, mas até então é FIFA. Mas se o cara procurar provavelmente o Juan Jorge, ele vai te encontrar no Twitter. Vai. Consegue me encontrar. E o Rafa, que trabalha com a gente, ele cuida de redes sociais de jogadores famosos, ele falou que ia conseguir pra mim, então eu fico cobrando ele. E ele consegue, o pessoal que te procura consegue saber mais sobre o seu coach, as suas lives, todas essas coisas pelas redes sociais? Sim, tem tudo no Instagram, feedback dos alunos, tudo. É só estar acompanhando por lá no Instagram, que eu sempre tô postando lá o resultado dos alunos. Muito bom. Então é isso aí, rapaziada. A gente fez aqui 1h e pouquinho de um papo de fifeira. Esse foi o Juan Jorge contando pra gente aí da vida dele de boleiro, que come salsicha, que se disfarça pra ir no mercado. E eu espero que vocês tenham gostado e que em breve a gente possa ter o Jorge aqui de novo. Valeu, Jorge! Valeu, rapaziada. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau. Pronto, viu? Só que a resenha fica tão boa que vai indo que, né, a gente então, eu tinha falado pra você que a gente ia fazer em 1h e etc. Por isso que eu parei. Não, mas não tem problema.